Eita, galerinha, eita, galerinha. Vocês pensavam que não ia ser tão rápido assim, né? Tá por fora, começando o projeto pra galerinha. Vamos que vamos, minha gente. Olha aí, nosso conteúdo aí, projeto de aprendizagem interdisciplinar, a continuação, ela é a continuação lá de ontem, da última aula, eu quero ver vocês agora com todo o conhecimento para poder fazer esse projeto, não é verdade? Olha aí a Sandrinha aí, né, brincadeira. E quais são os outros municípios, diretor, que a gente tem? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Avelino Lopes, Colônia do Gurgueia, Dom Expedito Lopes, não é isso? Fronteira, Ribeira do Piauí, Santa Filomena, Santo Antônio de Lisboa, Simões, São Miguel do Tapuio, Santa Rosa do Piauí, a Santa Rosa do Piauí é Teresina, Várzea Branca também. Estica aí o boa tarde, garotinho, boa tarde, garotada. Vamos que vamos, minha juventude. Estica esse boa tarde, eu quero energia, eu quero força, aí. Até Yumi colocando aí um boa tarde gigante. É isso mesmo, vamos que vamos. Eu quero todo mundo participando aí, hein? Vai botando o nomezinho aí que a gente vai falando e conversando e mandando ver no conhecimento. Vamos que vamos? Queridos, continuação do tema de ontem, da última aula. Quando eu estou falando de atuação profissional, eu não posso deixar de falar, lembra disso, eu não posso deixar de falar das virtudes profissionais. A lealdade é um dos três, aí é o segundo dos três elementos que compõem primeiro para vocês a empregabilidade. Ou seja, se você consegue mostrar que é leal ao local em que você está trabalhando, se você consegue mostrar que é um funcionário que está seguindo o que a organização e o que o departamento direciona, ou seja, o departamento dentro da organização direciona para você, pronto, você consegue manter a sua empregabilidade. Agora entenda o seguinte, veja a situação. Se eu tenho uma missão, certo? Se eu tenho uma missão, se eu tenho uma visão, o que é que fica faltando? Fica faltando o quê? Os valores. Os valores nada mais, nada menos são o quê? Os valores, gente, são os princípios que estão ali, ó, conectadinhos com as virtudes. Então, quando a gente fala em atuação profissional de forma positiva, você tem que entender que você tem que ter uma postura de lealdade à organização. Como, meu diretor? Vamos lá, compartilha aqui. Como? Seguinte, já viu aquela história do cliente chegar para o funcionário, né? No caso, para o colaborador, e dizer o seguinte, rapaz, esse atendimento aqui não presta. Esse atendimento aqui é mesmo que nada. Por que vocês são tão ruins no atendimento? Isso, o cliente falando para o funcionário. Aí o que o funcionário fala? Rapaz, é mesmo, você está com a razão. Aqui o cliente tem a razão mesmo. Aqui não presta mesmo, porque eles não dão auxílio para a gente. Aqui eles não dão benefício para a gente. Resultado, o funcionário começa a falar os podres da empresa para o cliente. Cadê a lealdade deste funcionário? Porque é o seguinte, toda empresa tem os seus podres, toda empresa tem os seus pontos fracos, certo? Mas a atuação do profissional ali naquele caso é o seguinte, senhor, eu entendo, realmente nós temos problemas, nós temos pontos fracos. Qual é o ponto fraco que o senhor acha que a gente precisa melhorar para poder a gente trabalhar isso e eu vou tentar de uma forma mais tranquila lhe atender? Ou seja, eu concordo com ele, porque aí eu tenho, né? Como profissional, eu tenho que entender que o cliente está, olha só, que o cliente está insatisfeito, vamos dizer assim, com a empresa, certo? Mas na sua atuação profissional, como
técnico em secretariado, você tem que entender que é a forma que você conduz essa reclamação que vai fazer com que você aceite que ele está dizendo que realmente tem um ponto fraco na empresa, mas que você vai tentar ajudar. Você é parte desse problema que vai tentar ajudar. Ou seja, você dá uma outra conotação. Está vendo como é que é a forma de se comunicar? E nós vamos falar muito ainda dessa questão do comunicar. Porque para você, o que é que a gente tem que entender? Você está assumindo que faz parte daquele grupo e que vai tentar resolver a situação. Tem outro caso também. Tem o seguinte, quando o cliente chega e diz o seguinte, olha, aquele seu colega que trabalha com você é um mau caráter, é uma pessoa que comete falhas, roubou a gente, não sei o que, parará, começa a falar pontos negativos do colega, do seu colega de trabalho. E aí o que você faz? É mesmo, eu concordo com você, viu? Eu concordo com você, é impressionante como ele é uma pessoa que não era para estar na empresa, não sei o quê. Então, ou seja, você está concordando com a pessoa que trabalha na sua empresa, que trabalha com você, você pode até saber em relação à postura dele antiética, não é? Mas se você for concordar, o que você vai abrir? Um precedente para ter mais uma pessoa para falar da instituição, tendo em vista que você ainda está na instituição. Então, lembre do seguinte, a gente sabe que as empresas têm problemas, têm pontos fracos, mas tenta trabalhar esta perspectiva de lealdade enquanto você estiver na empresa e sabendo que, estando na empresa, você faz parte dela. Você estando off, você estando online, você estando um dia de trabalho ou no dia de folga, você faz parte dela. Aí entra a perspectiva da tua postura como profissional, sabendo que a empresa tem os pontos fracos, não sendo conivente com esses pontos fracos, não é? Não sendo conivente, mas tendo uma postura de dizer o seguinte, vamos tentar reunir, eu faço parte dela, por enquanto, e aí você coloca a situação, mas a gente vai tentar reunir eu como parte dela também, junto nessa resolução do problema, tá? Então, entra aí a questão também do bom senso, e aí a lealdade que se ressalta nas virtudes, ela vem puxando outras. Veja aí outras virtudes aí. Vamos lá. A lealdade, para ser aprofundado, não lembra disso, ó, aprofundando um pouquinho mais, não é uma obediência cega, tá? Não lembra disso, não é uma obediência cega. A lealdade significa você fazer construtivas críticas ou críticas construtivas. Como assim, professor? Você está dentro, mas você vai organizar uma crítica ao ponto de saber que você vai fazer a crítica e vai mostrar a solução em relação à crítica. Ou seja, significa você agir com convicção em relação ao seu comportamento. Você vai tentar trabalhar a perspectiva de promover interesses legítimos à organização. Você não vai querer prejudicar a organização, você vai se recusar a prejudicar, claro, mas você também não vai prejudicar as pessoas que trabalham lá, as equipes. E N situações acontecem pelo mundo todo, por exemplo, o Reino Unido. Uma ideia que expressa um termo de oposição leal à questão da majestade, né? A realeza lá dentro. É que você sabe que existe a realeza, você vai ser real à majestade, mas mesmo assim você faz parte de uma oposição àquela realeza. Então quer dizer o quê? Num sistema de realeza, você pode ser leal à majestade, à realeza, mas você pode ser contrário a algumas situações ou comportamentos que aquela realeza ela vai estar colocando. Quer dizer, você não é porque você é leal que você vai concordar com tudo. As virtudes, gente, de responsabilidade, principalmente lealdade, elas são uma espécie de... elas são complementadas, na verdade, né? Por uma terceira, que ela é capaz de trabalhar na perspectiva do movimento. Que é essa? Qual é essa? É a honestidade. A honestidade é claro que ligado à moral. Tudo que você aprendeu que gera confiança nas pessoas. Uma vez você sendo honesto, uma vez você estabelecendo
uma perspectiva de responsabilidade, de aplicação da honestidade, é claro que você, estando próximo, por exemplo, dos diretores, fazendo um trabalho de secretariado dos diretores, você vai ter acesso à vida pessoal e profissional. Veja bem, olha aí a honestidade, olha aí, ó. Já fiz trabalhos dentro de organizações com vários profissionais da área de secretariado, certo? E eles sabiam de tudo, gente, da vida pessoal. Então, alguns secretários ou secretárias pagavam as contas pessoais de todos, né, dos diretores, dos proprietários das empresas, pagam e têm esse hábito de estar lidando, até movimenta a conta do diretor da empresa. Então, para você ver até que ponto isso chega ao grau de intimidade, né? Então, sabe de tudo, da vida pessoal, da vida profissional. E se você não tiver uma postura honesta, consequentemente, vai ser descoberto, tá? Não tem como, vai ser descoberto. Então, honestidade como um dos critérios aí de virtude nessa perspectiva de manter a ética por meio da sua atuação profissional, principalmente você da área de secretariado. Outro ponto a ser ressaltado, e é aí que a gente coloca a ética, que é ressaltada pelo nosso querido Aristóteles, filósofo Nicômanos, que reforça a questão da honestidade, mas principalmente trabalha a importância em relação a colocar isso na prática, reforça também a questão do sigilo. Se eu estou atuando de forma sigilosa, e é aí a honestidade que entra, né? A informação que é passada para você, que não pode ser passada para ninguém, o seu silêncio ele é obrigatório, tá? Como profissional, o seu silêncio ele é obrigatório. Até porque você vai ter acesso a documentos que estão registrados aí, que são registros financeiros, contábeis, vai ter acesso a informações que são extremamente importantes para a organização, para ela se destacar no mercado, para poder ela ganhar uma concorrência, para poder ela se destacar no segmento dela e ter mais lucro, para poder vencer sérios problemas. Então, o sigilo nem se fala, ele está sendo carregado pela honestidade aí, que é sacramentado por quê? Pela competência, minha gente. Se você mostra competência, automaticamente, do ponto de vista funcional, e esse ponto de vista funcional, ele pode ser uma soft skill, lembra que eu falei para vocês? Uma soft skill. O que é soft skill? A soft skill. E aí nós temos a hard skill. Soft skill como uma habilidade comportamental. A hard skill, hard skill, como uma habilidade técnica. A função do profissional que vai executar tal ação é ter competência para atuar de forma a atingir o resultado. A atuação tem que estar atingindo o resultado que a empresa quer. Quem é que monitora isso? Quem monitora isso? Recursos humanos, incentivados pela competência, pela maestria, pelo aprimoramento contínuo, pelas suas habilidades de aplicação dos conhecimentos, gente. Então, a avaliação de desempenho feita pelos recursos humanos, ela traz isso, ela traz este conceito, lembra bem, um conceito de aplicação do conhecimento, mas não só da ciência, da tecnologia, das técnicas e práticas profissionais que vocês aprenderam ao longo dessa trajetória, dessa jornada de técnico em secretariado, meus queridos, porque vocês é que vão prestar conta em relação à qualidade do serviço de vocês. Então, aproveita agora, garotinho, aproveita agora, garotinha, aproveita aí, meus queridos de Ribeira do Piauí, Geisiane, Geisilane também, né? Catiele, quem mais? O Aguinaldo, a turma aí de Ribeira do Piauí. Eu quero ver mais gente de outros locais também, colocando o nome aí, hein? Eu quero mais gente. Tem mais gente aí, meu diretor? Tem mais gente acima desse boa tarde aí? Tem? Vamos ver. Tem um bocado, meu diretor está dizendo que tem um bocado. Olha aí quanta gente tem. Rapaz, eu quero ver vocês mostrando a competência de vocês. Ribeira do Piauí, Amanda Valéria, Emily Cristina, Riquelme, Vitória, Osvaldo Gabriel, quem mais?
Aí a turma aí de Salinas, Ribeiro do Piauí, presente, maciçamente. Eu quero ver os outros polos. Cadê essa turma? Cadê essa galerinha dos outros polos que não aparece? Coloca o nome aí, hein? Então, por que eu reforço isso na questão da competência, gente? Porque eu quero que vocês entendam que a competência aplicada de forma honesta, transparente, ela tem que vir motivada pela prudência. É claro, uma prudência que exige o quê? Segurança. A aplicação de quê? De métodos. Tudo vai ficar mais seguro se você tiver um método, gente. Tudo vai ficar mais seguro se você tiver um método, uma ciência para aplicar na análise de situações complexas e difíceis. Você pode sim gerar resultados de forma mais fácil, atendendo à complexidade e sendo mais minucioso nas atividades que você executa, se você tiver a aplicação de um método. E o método nada mais, nada menos vem de onde? Vem da ciência. Eita, professor, quer dizer que então essa questão dos casos, a tomada de decisões, depende também da aplicabilidade disso? Exatamente. Depende de quando, como, onde, porquê. Se você sabe fazer. Na verdade, não é quanto conhecimento que você tem, não. É quanto conhecimento que você consegue aplicar. Tá? Quanto conhecimento você consegue aplicar. Tendo em vista que tem prudência, logo, eu coloco em xeque o seguinte: tem coragem para participar das decisões? Porque Aristóteles reforça, o homem que evita e teme a tudo, olha só, gente, o homem que evita e teme a tudo não enfrenta coisa alguma, tornando-se o quê? Aí o restante vocês já sabem, né? Tornando-se exatamente esta palavrinha. Tá, eu vou enfrentar com as armas que eu tenho. Eu reajo às críticas com educação. Opa, então é a arma que você tem. Quando elas são injustas, você ignora, você não vai gastar energia com relação a isso aí. Quando vão nos defender dignamente, aí eu tenho o quê? Alguém que possa estar defendendo ou eu posso me defender mesmo. Mas coragem para tomar decisões são poucos, gente. E não é necessariamente você ser uma pessoa que é responsável por tomar decisão, não. Nós tomamos decisões constantemente. Nós temos que ter coragem para tomar decisões. É indispensável, é muito importante. A eficácia e eficiência no trabalho parte da tomada de decisões e da atitude. Atitude de atos que possam desagradar, inclusive, aos chefes. Porque os chefes são bem diferentes dos colegas e assim também diferente de quem? Dos líderes, meus amigos. Dos líderes, porque os líderes, eles querem que as pessoas tomem decisões, e decisões buscando acertar. Por quê? Porque o chefe, olha bem para mim aqui, o chefe, ele reclama se o colaborador não tomou decisão. Mas ele reclama também se o colaborador tomou a decisão. Se o colaborador, por exemplo, tomou a decisão e errou, o colaborador tomou a decisão e errou, mas ele estava buscando acertar, lembra bem, o chefe tem uma postura diferente do líder. Qual é a postura? A postura é o seguinte: ele não quer saber se foi buscando acertar que a pessoa errou, ou se ela errou de propósito, ou se ela errou por omissão. Ele não quer saber. Ele quer saber se ela errou. Se ela errou, ele não vai aceitar. É diferente do líder. O líder, ele sabe muito bem que quando a pessoa vai tentar tomar decisão e erra, e ela foi buscar, correr atrás em relação a resolver de forma proativa um problema, ele valoriza e ele sabe ter o discernimento, olha lá, o discernimento e a sabedoria. Lembra disso, discernimento e sabedoria, para saber o seguinte: aquele dali tentou tomar uma decisão buscando acertar. Não foi tentou tomar uma decisão por tentar, não. Então ele vai ter o feeling, ele vai ter a percepção, porque ele está mais próximo da equipe, porque ele sabe a vontade de cada um em relação a isso. Então ele sente e ele tem a prática já de compreender primeiro para depois ser compreendido. Então nessa atuação que a gente estuda dentro desse projeto, que é uma construção, né? Vocês estão chegando na reta final e vocês têm que estar ali, ó,
estruturando o projetozinho de vocês. Hoje nós vamos estar, ainda agora no finalzinho da nossa aula, vamos estar demonstrando como é que vocês vão reforçar a questão da organização, do planejamento e do projeto também. Porque isso é um tema que vai estar repercutindo na carreira de vocês, certo? Você pode estar na planície litorânea, por exemplo, no município da planície litorânea, você pode estar no meio norte aqui, na região dos Cocais, você pode estar no sul do país, aliás, no sul do estado, ou no sul do país mesmo, né? Porque isso aqui abre para o YouTube, todo mundo pode estar vendo também. Resultado, o que você que vai fazer o projeto de aprendizagem interdisciplinar tem que saber? É que quando você for escolher essa pauta, a pauta da atuação profissional em qualquer segmento, em serviço, em atacado, em varejo, na questão industrial, no agrobusiness, em qualquer segmento você tem que estar antenado, que você vai ter que fazer algumas pesquisas de autores que falam sobre isso e que vai ter que colocar a comparação da atuação de pessoas com perfil de chefia e de pessoas com perfil de liderança. Isso tudo na atuação profissional, porque não é porque você não ocupa um cargo de responsabilidade que você não vai deixar de ser líder. Você pode ser líder sim. Você vai deixar de ser líder por causa disso? Não, você vai ser líder independente de ter um cargo de chefia ou não. Já coloca isso na cabeça, já dentro mesmo da tua fase escolar, tá? Aí, com o seu colega que você vai fazer o curso, né? Tá terminando o cursozinho, quando terminar o curso, você vai colocar na cabeça o seguinte, ó, independente da gente estar terminando ou não, independente da gente estar na metade do curso, independente da gente estar fazendo nosso primeiro projeto de aprendizagem interdisciplinar, eu quero fazer o melhor projeto que a gente já fez na vida. Na verdade é essa, tá? Então, se empenha nessa questão e foca no conteúdo. Voltando para o conteúdo. Sabendo disso, a perseverança faz parte desta atuação profissional. De quê, gente? De quê? De alta performance. De alta performance, minha gente. Não é mais de qualidade, não é mais de excelência. Você vai buscar ali, mapear o teu trabalho, mesmo com incompreensões dos outros, mesmo com a chacota dos outros, com os insucessos que você porventura pode ter, com os fracassos, tudo tentando buscar superar. A perseverança, ela faz com que você enfrente muitos problemas que estão dentro da organização constantemente. Então, ela te dá o embasamento para você ampliar a compreensão acerca do quê? A compreensão acerca do caos existente. Por quê? Porque você compreendendo melhor o problema, você pode buscar a solução. Então, o foco é na solução, a compreensão do que está acontecendo, o mapeamento do que está acontecendo e como você pode gerar um benefício para a tua atividade profissional, sendo o mais rápido possível a resolver os problemas, identificando o mais rápido possível os pontos fracos, as fraquezas da tua profissão, a execução das tuas atividades, o que está precisando melhorar, e é se aproximando disso é que você pode melhorar a tua performance. Sabendo que por mais conhecimento que eu tenho, por mais conhecimento ou título, certo? Pode ser pós-doutor, pode ser quem for. Se eu não tiver humildade, meus queridos, que faz parte da atuação profissional do técnico e secretariado, mas a maioria dos profissionais, se não todos os profissionais, já era. Já era. Porque aí, se eu não tenho humildade, vai vir a soberba, vai vir a arrogância, a prepotência, ou seja, eu preciso ter bom senso, que nós não sabemos de tudo, eu preciso saber que nós temos umas limitaçõezinhas, que eu vou só conseguir êxito se eu tiver colaboração de outros profissionais, que eu vou ter, através da humildade, a prerrogativa de interpretar que eu preciso de uma sobrevivência porque eu dependo também de outros profissionais, embora você possa ser um dos melhores técnicos em secretariado, embora você possa se destacar, mas fulano é muito humilde, coitadinho, não, humilde na perspectiva, as pessoas colocam como um preconceito, como humilhação. Na verdade, humilde é você saber que você tem limitações. É diferente de se humilhar. É bem diferente. Então, existe a diferença de humilhação
para humildade. Humildade faz com que você tenha autenticidade, saiba que você tem pontos de melhoria que precisa estar sendo aperfeiçoado constantemente. Todo esse conhecimento, gente, te dá um escopo, te dá uma espécie de know-how, e o know-how aí, o know-how é o saber fazer, certo? Saber fazer, porque não adianta você ter, né, o curso de secretariado se você não sabe fazer. Não adianta se você entra numa empresa e você não trabalha a sua perspectiva de imparcialidade. O imparcialidade principalmente nas questões das amizades. É porque é amigo, eu não vou falar que ele estava fazendo uma coisa errada. Nananina não. Doa a quem doer. Doa. Muitas pessoas são coniventes, né? Não fazem justiça. Não fazem justiça, e essa justiça depende da imparcialidade, tá? A atuação do profissional, ela precisa disso. Então, lembra do seguinte: amizade, negócio, amizade, à parte. Lembra, diretor? Porque senão, o que vai ficar na sua profissão é um histórico de conivência. E aí a conivência não é a benevolência, gente. A conivência é diferente. Você está sendo conivente com a coisa que você já sabe que é errada, você vai estar compartilhando disso. Agora, se o amigo não entendeu e por isso você perdeu a amizade dele, aí, paciência, né, gente? Paciência. Contudo, meus queridos, tenha otimismo, e o otimismo aí está linkado ao entusiasmo. Sabe o que é a origem do entusiasmo? O entusiasmo vem de theos, do grego, quer dizer Deus dentro de mim. Independente do que está acontecendo, independente do que você está passando, independente quais as situações que o planeta, o Brasil, o nosso estado está passando, você tem que ter entusiasmo. E aí isso vem com energia e com bom humor. Isso vem com a tua capacidade de ser uma pessoa que vai tentar o quê? Realizar a realização como ponto principal da atuação da tua profissão. Pode ter certeza, meus queridos que estão aí em Avelino Lopes do Piauí, Colônia do Gurqueia, em Dom Expedito Lopes, em Fronteiras, em Ribeira do Piauí, em Santa Filomena, em Santo Antônio do Lisboa, em Simões, em São Miguel do Tapuio, em Santa Rosa do Piauí, em Várzea Branca, turma forte. Lembra do seguinte: independente de onde vocês nasceram, de onde vocês estão, vocês podem se destacar no mercado de trabalho e vocês podem se destacar na profissão de vocês. Só vai depender de quem? Você. Só vai depender de você. Se você vai aplicar os conceitos que você aprendeu com o Código de Ética Profissional, se você vai estudar sobre isso, se você vai contemplar isto e vai ao mesmo tempo praticar, se você vai pegar as virtudes e essas virtudes você vai ter uma mentalidade ética, e quando eu falo mentalidade ética não é só o mindset, tá? Não é só aquela mentalidade de crescimento mindset, não, é também o mindware. Este mindware aqui, gente, é um mindware de aplicar o conhecimento que você tem, pensar diferente para ter um resultado diferente. Opa, pensar diferente para ter um resultado diferente. Então entenda que a gente sabe que situações vão acontecer e que você vai ter que transpor essas situações. Com o quê? Com ética. A sua atuação profissional, partindo do princípio que você tem ética. Todavia, a ética profissional ela vai ter nas suas categorias, né? Você tem o pessoal que tem já nos cursos de graduação, por exemplo, os advogados, os médicos, os contadores, todos com seus conselhos regionais, Conselho Regional de Medicina, a Ordem dos Advogados, o Conselho Regional de Contabilidade, ok. Tem o núcleo com o Conselho Conselho de Ética do secretariado, ou seja, você vai procurar a associação que está vinculada à sua profissão para que você saiba como você deve se portar, porque você já sabe aqui, mas como você deve se portar segundo o conselho, segundo essa instituição que, de uma certa forma, conduz, tá?
conduz a situação. Tá, conduz a situação de quê? De execução da tua profissão. Então, o código de ética, ele é parte de uma coisa que pode ser inserida, gente, nesta temática. Olha só aí, ó. A gente abre a temática para vocês verificarem o seguinte: tudo isso pode ser verificado, lembra bem, tudo isso pode ser analisado em termos de atuação profissional no segmento em que você está, no município que você está. Logicamente, isso pode ser observado por região, porque cada região tem a sua potencialidade. Ontem eu levantei algumas regiões com as suas potencialidades. Hoje eu vou reforçar isso. Mas por quê, professor? Por quê que vosso MIC está querendo reforçar, né? Está querendo reforçar, né, meu diretor? Estas potencialidades. Que foi, meu diretor? Que foi que houve? Porque está querendo reforçar estas potencialidades. Por que será? Por que será? Porque eu quero que você faça o seu projeto com base na sua situação local, na realidade do retrato local. E como é que a gente faz isso, professor? Olha bem para mim aqui, como é que a gente faz isso? Ó, painel socioeconômico. Eu vou levantar a situação econômica da minha região. Eu quero aplicar como é que é a atuação do profissional de secretariado, lá eu posso aplicar. Eu vou pesquisar, mas sabendo qual é o segmento que eu posso atuar. Olha aí, olha aqui, olha aqui. Primeiro, se eu vou começar o trabalho, eu tenho que saber o seguinte, tenho que me reunir com a minha dupla. Vai ser em dupla? Vai ser individual? Como é que vai ser? Eu vou estabelecer um cronogramazinho para realizar esse trabalho, certo? Eu tenho que chamar o meu professor, mediador, professor que está aí, professora que está aí com vocês, né? E marcar um horáriozinho, um dia, para dizer o seguinte, tá, vamos pesquisar sobre o quê? Nós vamos fazer que tipo de leituras para poder ter embasamento teórico? Que reflexões nós vamos fazer acerca desses autores? E fazer um resumo. O resumo nada mais é daquele briefing. O briefing que eu falei para vocês já várias vezes, mas reforçando. O briefing é um resumo de informações que são relevantes acerca deste assunto. Você vai fazer um briefingzinho. Um briefingzinho. Depois do briefing, você pode fazer até um checklist. Certo? Você faz aí, ó, um checklist. Qual é o checklist? É uma lista de verificação. Opa, professor. Então, seriam os pontos mais relevantes e isso que você quer abordar no seu trabalho, no seu projeto. Aí você vai para uma estrutura de entender o seguinte: o planejamento é a principal ferramenta. Você vai ter que se preparar, pelo menos estabelecido aí 4 etapas. Uma preparação, levantando todo o assunto acerca do tema, fazendo o seu plano de trabalho e aí fazendo algumas perguntas, né? Ó, perguntas que são perguntas abertas que você precisa responder para poder fazer o projeto. Como eu vou fazer esse projeto? Quem vai fazer comigo? Certo? O que nós vamos fazer? Quando nós precisamos entregar? Eu tenho um prazo aqui, mas tem outros também. Tem por que eu vou fazer isso? Quanto isso vai me custar? Para que eu possa já ir para a investigação, sabendo qual é o local que eu vou lá pesquisar e organizar o material, quer seja uma estruturação de um questionário, quer seja uma estruturação de uma pesquisa que eu vou fazer, qualitativa ou quantitativa. Aqui é o momento da organização desse material. Aqui é o momento. Então, veja que é essa situação que vai dar um pouco mais de calma para vocês. Porque eu sei, meus queridos, eu sei, viu? Eu sei que vocês estão ansiosos por essa questão da construção do projeto, mas vai dar certo. Não se preocupa não que vai dar certo, gente. Vocês estão aí com profissionais, professores aí, mediadores, ó, de alta performance. A turma aí se garante. A turma vai realmente estar com vocês aí porque der e vier. E a gente aqui também porque der e vier. É por isso que a gente sempre pergunta, tá com dúvida?
quer perguntar alguma coisa, manda alguma coisa no chat a respeito do projeto, sabe? Já adianta alguma coisa, porque faz parte desse processo, uma construção concomitantemente ali junto, a gente junto com vocês, tá bom? Continuando nessa organização do projeto, aí eu tenho que saber o seguinte, tá? Eu quero iniciar uma produção do trabalho levando em consideração as especificidades de cada elemento textual. Opa! Então, eu vou ter que extrair da região, né? Da região. Eu tenho que conhecer minha região. Eu tenho que saber quantos municípios tem. Se você faz parte desses 11, né? Se você está em um desses 11 municípios da planície litorânea aí, tá? Ilha Grande, Luiz Correia, Cajueiro da Praia, Bom Princípio, Buriti dos Lopes, Murici dos Portelas, né? Caxingó, Caraúbas, né? Cocal dos Alves. Se você está aí, você tem grande chance de pegar temas que fazem parte dessa estrutura aí. Você vai ver qual é o tema que eu posso pegar lá em turismo, que eu posso explorar a questão que envolve o Delta do Parnaíba, qual é aí as EPS que eu posso levantar e me aprofundar mais sobre isso. Agora você também tem outros segmentos. Olha só o vasto leque de opções que você tem. Se você faz parte desta região e você quer explorar acerca das potencialidades aí, mas se não faz parte, se está aqui nos Cocais, por exemplo, opa, só aqui nos Cocais, na região macro meio norte, você tem 22 municípios. O que se destaca aqui, por exemplo, além dos outros que temos também, tem a energia eólica e solar, tem a mineração também da argila opala e tem os parques, o parque especificamente, 7 cidades, que pode ser trabalhada aí a prestação de serviço do ecoturismo, de eventos, você pode colocar a atuação do profissional em empresas que estão dentro deste segmento turístico, arqueológico, porque essa região do Cocais, ela pega muitos municípios. Olha só aqui a dimensão, gente, ó. Olha só a dimensão. Quanto aí na sua região aí, ó. Eita, gente, potencialidadezinha deste estado, viu? É grande, gente, é grande. Mas não para por aí, não. Olha dos Carnaubais aí, ó, com 16 municípios. Carnaubais também. E você vê que a área de turismo que está dentro de serviço, ela é crescente e ela pode ser trabalhada. Você pode trabalhar um tema dentro de serviços, construir o seu tema dentro de serviços, tá? Você pode fazer sobre isso, tá, professor? Mas não estou com vontade não, porque eu estou no Vale do Sambito. Tem ali 15 municípios, eu estou querendo, outra área, eu estou querendo pegar a área de cana-de-açúcar, trabalhos em relação voltados à cana-de-açúcar. Pronto, aí você que está aí nesta macro região, que tem 15 municípios, dentre eles Várzea Grande, quem mais? Prata do Piauí, tá? Pimenteiras, Valência do Piauí, Elesbão Veloso, Aroazes, quer dizer, Aroazes aí entra a percepção do que é que você pode colocar como tema. Se você não está nesse, mas está no Vale do Rio Guaribas, aí você fazendo parte, estando o teu município aí, você também tem outras opções. Algumas, é bem verdade, né, que bem peculiar, por exemplo, a mandiocultura, olha só, mandiocultura, dentre outras, da apicultura até a piscicultura. Você pode pegar um tema desse, lembrando que você tem que analisar, gente, o tema que ele seja relevante, um tema relevante para o seu projeto, relevante para a situação que possa te alavancar também para o mercado de trabalho. Se você vê uma prospecção de ter, por exemplo, nesta pesquisa, uma pesquisa feita focada no comércio, vai atrás de um tema onde seja pertinente mesmo e possa trazer ganhos para você entrando nesta área, tendo em vista que você está nessa região do Vale do Guaribas. Mas se você estiver no Vale do Itaim, aí você tem outras opções. No Vale do Itaim,
Eu destaco até, gente, a questão do gesso, do ferro, das rochas, né, da questão mineral. É um tema. Será que é um tema para você? Será que você tem entrada para fazer pesquisa sobre isso? Você tem que lembrar o seguinte: escolhendo o tema, você tem que ter a facilidade de estar lá para fazer a pesquisa. Aqui são 16 municípios, certo? Patos do Piauí, Paulistana, Queimada Nova, dentre outros, né? Simões, olha aí, o Simões aqui dentro do Vale do Itaquim, tá vendo? Simões aqui, o pessoal de Simões pode cair para cima aí na agroindústria, na apicultura, ou escolher um tema sobre piscicultura, suinocultura, pode cair para cima aí. Agora, lembra, um tema nesse segmento que vai ser pertinente para a sua profissão também. Como é que se trabalha, por exemplo, o secretariado dentro destes segmentos? Isso é uma boa, gente. Isso é uma boa. Então, vai visualizando essa situação para que você já comece a vir com aquela tempestade de ideias. Se não, vai lá para o Vale do Canidé. No Vale do Canidé, você tem também a maioria dos setores que você tem em outros locais, certo? Você tem a maioria. É claro que algumas especificidades, como a argila na mineração, você pode trabalhar uma perspectiva de um tema para desenvolver em cima disso. E aí, em cima disso, você já está criando até mesmo uma proximidade com isso, né? Lembrando, tem que ser alguma coisa original. Se eu estou, por exemplo, dentro de uma macro-região, que é a Serra da Capivara, dentro dos 18 municípios que tem lá, e você tem a oportunidade, por exemplo, de estudar acerca da Serra da Capivara, gente, da Serra das Confusões, do Museu do Homem Americano, do Museu da Natureza, você não vai estudar sobre isso, que é diferente aqui para quem está na Serra da Capivara, usa isso aí como tema. É extremamente importante você usar alguma coisa que já tem é ressaltado naquele segmento, já se destaca naquele segmento, para que você possa até trazer uma outra leitura. Se você está na Chapada das Mangabeiras, nessa região macro do semiárido aí, você também tem lá o parquezinho das nascentes do Rio Parnaíba. Você também tem lá a questão do extrativismo de Buriti, frutos do Cerrado, que se destacam, a agroindústria, e você tem a soja, o agrobusiness, que você pode colocar a perspectiva da atuação profissional dentro desse segmento. Abre aí um outro leque também de um trabalho específico para uma área que é extremamente rentável. Só que você também tem outros que você pode ressaltar. Você tem a macro-região dos Cerrados, tabuleiro do Alto Parnaíba aí, com o agronegócio também se destacando, só voltados para o algodão, milho e para a soja. E uma peculiaridade, lá no Alto Parnaíba, o gás. Gás e petróleo. 12 municípios contemplados com essas potencialidades. Podem estar aí segmentos para você construir o seu projeto, certo? É um tema que é pertinente para você se inserir também dentro desse contexto, desse cenário. Assim como você vai ter também gás e petróleo no Vale entre rios aqui, aliás, dos rios, o Vale dos Rios, o Piauí e Taueira, né? Itaueira também, porque Itaueira tem um diferencial, tem uns polos de saúde e educação, tem turismo como dos outros, mas tem um diferencial da indústria e química farmacêutica, que você pode entrar neste tema aí, fazer um projeto acerca disso, levantar pesquisas sobre isso. Eita, professor, mas é muita coisa que a gente pode buscar fazer. Pois é, isso a gente está tentando abrir um leque de opções para você se sentir seguro que você tem, sim, tem campo de atuação para você construir o teu projeto, tá? Poxa, professor, mas aí, se eu estou no Entre Rios, é muita opção que eu tenho. Por isso que eu estou colocando para vocês algumas opções que já tem, por exemplo, trabalhos desenvolvidos, como o turismo, como a indústria, como a agroindústria, que você já pode ir para estes segmentos, falar sobre o comércio e serviço, o polo de saúde e educação superior, nos Entre Rios ali, que é a região
macro do meio morte, você pode desenvolver um tema, por exemplo, sobre a atuação profissional dentro do comércio e serviço. Ou seja, gente, 31 municípios que são contemplados com estes potenciais nichos de aplicação. Agora, preste atenção numa coisa. Se a gente vai começar, olha bem, vamos começar o trabalho, né? Eu tenho que correr atrás de fazer um 10. Um 10, professor? Um 10. Sabe por quê? Se vai ser o primeiro trabalhozinho de vocês, você tem que ter umas regrinhas aí. Eu tenho que escolher a minha demanda planejando, sabendo que eu vou pesquisar. E eu tenho que entender também que mesmo um trabalho sendo um 10, sendo nota 10, pode ser até, por exemplo, 10 com louvor, certo? Pode ser um 10 com louvor, né, meu diretor? Já ouviu falar o 10 com louvor? Hein? Olha aí, não é brincadeira não, eu queria fazer isso aí, eu queria que alguém fizesse isso para mim, ninguém faz, rapaz, é impressionante. 10 com louvor, mesmo o 10 com louvor precisa ser ajustado. Então eu vou colocar para vocês o seguinte, mesmo você tendo um 10, ainda assim vai ter que ter ajustes. Todo trabalho, gente, todo trabalho que passa por crivos, ele mesmo sendo um trabalho excepcional, ele vai ter o que ser ajustado. Agora, você tem que correr atrás do 10 porque esse trabalho, ele é seu. Veja as regrinhas aí que a gente colocou em relação à produção deste trabalho, gente. Os trabalhos escolares, eles vão ter uma perspectiva de você estar desenvolvendo a tua análise crítica. Você vai estar produzindo conhecimento em cima de quê? Em cima de um tema. A forma de produzir, ela vai vir de forma variada. Você vai poder estar apresentando, nós vamos fazer isso aí, vão ocorrer os testes, né? Vão ser sorteadas as duplas, tá? Tendo em vista se forem duplas mesmo, e aí vão demonstrar, vão tentar difundir o conhecimento, vão tentar contestar as percepções que vocês colocaram e faz parte do processo, tá? Processo de aprendizado em cima da construção de um projeto, o nome está dizendo, é um projeto de aprendizagem interdisciplinar. Vocês vão colocar várias disciplinas entre elas, vocês vão ter demandas de pesquisa e, além da motivação que vocês vão ter que colocar no trabalho, ele vai ter que vir com originalidade, com inovação e, principalmente, difundindo o aprendizado que vocês reteram e vão colocar em prática durante a apresentação desse projeto. Então, ele traz regras aí de produção de um trabalho que possa ser nota 10. Mas, para ser nota 10, vocês vão passar por um método avaliativo, né? Vocês vão entregar esse material completozinho de uma forma que tenha bom conteúdo contextual e uma perspectiva visual impecável. Por que eu digo perspectiva visual? Porque vocês podem gerar valor único com esse trabalho, com fotos, com questionários que vocês aplicaram, com as pesquisas que vocês aplicaram, quer sejam elas qualitativas ou quantitativas. No final das contas, todo esse trabalho aqui, meus queridos, vai levar o seu nome. Você vai ser a pessoa que vai estar produzindo isso. Então, faça realmente dando o sangue. Não é vestindo a camisa da escola, não, tá? É dando o sangue, porque vai ter o seu nomezinho, junto com o do mediador, junto com o do professor também da disciplina. Então, porque é uma produção que vai ser uma produção escolar profissional, porque você está num curso técnico em secretariado. Então, já pode ser avaliado como um dos primeiros trabalhos profissionais seu. É um curso profissionalizante, técnico profissionalizante, então você tem que garantir que você estando na direção certa, com os objetivos certos, com o professor mediador, com o professor da disciplina junto com você neste trabalho, você vai estar alinhado para gerar resultados positivos para a sua disciplina, que é de projeto de aprendizado interdisciplinar, essa aprendizagem interdisciplinar. Mas e aí? E a estrutura propriamente dita? Aí nós estamos aí, com a estrutura propriamente dita.
Essa estruturazinha aí tá, né, bem simples. Se você for ver lá em cima, gente, olha só o que você vai colocar lá em cima. Veja aí, ó. O que você vai colocar? Escola. A escolinha, não é? Escola, o curso técnico em secretariado, projeto de aprendizagem interdisciplinar. Aí vai colocar lá, ó, painel socioeconômico, um retrato da sua realidade, com o município e a data que você está realizando este trabalho. Mas não para por aí, não. Eu tenho que colocar o quê? Na segunda página. O meu nome, o seu nome, o nome do aluno que vai estar fazendo ali, ó, coloca o projetozinho lá, o nomezinho, e coloca quem? O professor orientador, o professor do canal, esta pessoa que vos fala aqui com vocês, aqui do canal, juntinho com vocês. O mediador que está aí, professor que está aí na batalha junto com vocês. E o título que você vai estar escolhendo com ele, com o teu professor mediador. Tá aí, ó. Se não fosse ele, esse trabalho não realizaria, não. Não tá sendo realizado, não seria realizado, não, pô, porque ele vai estar aí no teu suporte. E aí fica faltando na segunda página só o quê? O local e a data. Aí você vai para o corpo do trabalho, né? No corpo do trabalho, o que você tem? Sabendo que você vai apresentar agora este projeto agora em setembro, tá, gente? Em setembro. Você tem que ter essa estruturazinha, pelo menos aqui simples, ó. O sumário da introdução, passando pelos objetivos, o geral específico, com a produção textual, com as considerações finais, referências, apêndices e os anexos. O que é que cada um tem? Vamos detalhar cada um. Na introdução, o foco é você ter na questão estruturante. Primeiro é uma pesquisa, que você vai apresentar o trabalho. A introdução, você faz a apresentação do trabalho, da pesquisa que você vai realizar. Todo padronizadozinho na ABNT, nas normas brasileiras, e aí você vai ter que ter a tua letra em Arial ou Times New Roman, 12, com a letra 12, o tamanho 12, os espaçamentos 1.5, não esquecendo que quando for para o objetivo geral, coloca o verbo no infinitivo, tá? Este vai ser um geral mais amplo, ou seja, a temática, o que você vai querer atingir com, de forma geral, o seu trabalho. Os objetivos, no mínimo 2 objetivos específicos, alinhados com o central, mas com conteúdo mais específico, quer dizer o quê? O detalhamento do que você quer atingir. Seriam metas, tá? Metas dentro do objetivo geral. É claro que você parte para a produção textual. Nesta produção textual, gente, as normas seguidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas devem ser mantidas, tá? A BNT, a última atualizada. Então, na própria web, você encontra as normas brasileiras atualizadas para você, para você encaixar o teu trabalho nessas normas. Você vai estar atrás, principalmente, dos atores e dos autores que executam trabalhos voltados para a tua temática e vai fazer o diálogo entre eles. Esse diálogo referendando a tua pesquisa. Mais detalhadamente, quando você entra na perspectiva de ter referendado, você vai para as considerações finais. Nas considerações finais, você vai colocar o que foi relevante, o que precisa ainda ser desenvolvido, o que você conseguiu atingir, concluindo o teu trabalho, mas não esquecendo de quem você citou lá na fundamentação, lá na questão teórica, você ressaltar nas referências, tudo em ordem alfabética de acordo com a BNT. É um detalhe que pode ser também decisivo para o teu projeto. É você saber o que é que você vai colocar nos apêndices e nos anexos. No apêndice pode colocar, por exemplo, um roteiro de entrevista ou de pesquisa que você fez em loco, lá na empresa que você foi fazer o trabalho. Alguma coisa que você produziu lá, que você estruturou junto com o professor mediador. Já nos anexos, o que você bateu de foto
lá do local, o que registrou, o que conseguiu de documentos para comprovar que você fez aquela pesquisa naquela empresa, vai ser colocada aqui nos anexos. Então, você diferencia os anexos dos apêndices, porque o apêndice é parte do que você produziu, os anexos é parte do que você extraiu, tirou da empresa ou do local que você pesquisou, certo? Então, meus queridos, entenda o seguinte: por que tudo isso, professor? Para que tudo isso, professor? Para você ter um trabalhozinho, uma produção científica que te prepare para você se projetar no mercado e que você tenha neste trabalho a forma de mostrar que você sabe trabalhar interdisciplinarmente, ou seja, que você sabe usar várias disciplinas, várias ciências para gerar um resultado positivo. Tá certo? Show de bola, nós vamos encerrar essa aulinha e retornamos em 20 minutinhos, hein? Para a próxima disciplina. Então vai, mas volta, porque eu fui!